Então vamos para a leitura, na verdade. Então vamos. Agripa disse a Paulo: você tem a permissão para falar em sua defesa. Paulo aqui não perde tempo, então assim, vamos nos atentarmos para a leitura. E é interessante que depois a gente tome a nossa Bíblia e a gente possa manuseá-la. Nós precisamos criar essa conexão com a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus tem todo o norte, tem todo o roteiro. Ou seja, como se fosse uma receita de bolo para a nossa vida. E por que nós enfrentamos tantas dificuldades sem o armamento? Porque a gente não vai buscar aonde de fato ele está. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me, e detalhe, Paulo começa assim, elogiando, sendo grato. E aqui é uma forma, isso me chamou muito a atenção, porque assim, quando nós vamos nos dirigirmos a Deus em oração, nós devemos ser gratos, começar igual a oração do Pai Nosso, agradecendo. E nós temos mania de sermos pedintes. Que tal a gente mudar a nossa forma de orar a partir do Pai Nosso? O Pai Nosso é todo roteiro, como nós devemos orar, fazer oração, rezar. Não é? Então vamos lá. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Ele começou agradecendo, de certa forma, e depois ele pediu: peço que me ouças pacientemente. Por quê? Pelo fato de que o seu conteúdo seria muito enfatizado. E como a gente viu a esse mesmo texto aqui, ele fez a pronúncia diante dos outros, do comandante, enfim, todos aqueles que se reuniam ali no Sinédrio, e ele fala assim: faça a sua defesa. E diante desse rei aqui também não foi diferente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha cidade, terra natal, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem que, como fariseu, vivi de acordo com as seitas mais severas da nossa religião. E Paulo fala aqui seitas. E depois a gente pode pesquisar. Você pode pesquisar o que significa seitas, tá? Então vamos. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Então, Paulo, ele sempre usa a promessa de Deus a partir de Moisés. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Olha o conteúdo dessa pergunta, muito intencional. A intencionalidade aqui de Paulo de comprometer o rei
foi imensa. Por quê? Para chamar e prender a atenção do rei para o que ele estava falando. E quando mais ele fazia isso, mais ele descaracterizava as acusações infundadas dos judeus, gentios, enfim, entre outros. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Ou seja, ele estava se comparando como um deles, porque de fato ele era um deles até se encontrar com Jesus. E foi exatamente foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, ou seja, ele trazia a responsabilidade também para eles, envolvendo eles em tudo aquilo para mostrar que ele não estava errado, que ele estava sendo julgado e condenado injustamente. Lancei muitos santos na prisão. E aí ele vai dizendo as atrocidades que ele tinha cometido. Lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Então Paulo estava dizendo, eu fui como um de vocês. Mas por que eu abandonei isso? Porque eu me encontrei com Jesus, o Senhor dos Senhores, aquele que dá sentido a tudo, aquele que muda tudo. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe, outra vez trazendo a responsabilidade dos chefes dos sacerdotes, Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. E ele dizia assim, não ia só, não estava só. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. E ele disse assim, não ouvimos, ouvi. Por quê? Porque foi direcionado. Jesus queria se encontrar unicamente com ele. Em aramaico. E aí o que ele dizia em aramaico? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Isso é Jesus falando para ele. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. E por várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente passou por isso daqui, por essa passagem, porque ela foi assim, passeada em vários capítulos, enfatizando o encontro de Jesus com Paulo, que então era Saulo, que até então era Saulo. E Jesus sempre dizia, você me persegue. Ele não dizia, você está perseguindo o meu povo, você está perseguindo o povo cristão, não. Ele dizia, trazia para si, você está me perseguindo. E aqui, lembrando que Paulo está fazendo a defesa, está mostrando o que de fato aconteceu, para que ele tivesse aquele posicionamento que estava tendo. Porque Paulo estava com aquele posicionamento a partir do seu encontro pessoal com Jesus. E quando isso acontece, nós não devemos temer a opinião alheia, ao que vão falar de nós, vão nos acusar de louco, de alienado, de tantas outras coisas. Mas nós devemos nos mantermos firmes, porque nós sabemos onde nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança, não é mesmo? E aí continua o texto. Agora,
Jesus falando para Paulo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para construí-lo, servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Jesus estava aqui ordenando para ele. E ele falou isso para aquela galera lá. Eu o livrarei. Olha isso. Quando nós estivermos debaixo de um propósito, debaixo da obediência de Deus, aconteça o que for, nós não devemos temer. Por quê? Porque Ele está conosco. Como esteve com Paulo. E olha o que ele disse aqui para Paulo. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, em Jesus. E Jesus já estava falando aqui, vou te livrar do teu próprio povo, da sua galera que vão querer te matar. E aqui Paulo agora jogava isso em assembleia para todo mundo ver. Assim, rei Agripa, não fui desobediente a esta visão celestial. Ele estava dizendo, foi do céu que veio. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem, se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento, mostrassem frutos. Isso aqui é para nós. Nós devemos ser como está aqui. Como está aqui. Se a gente ainda não está, devemos nos alinharmos. Porque sabe quem vai cobrar? Jesus. O próprio Deus nos cobrará. Porque tudo aquele conhecimento que chega até nós não é mais um acessório, mas sim uma responsabilidade para nós cristãos. E aí, não devemos viver aleatoriamente. A palavra de Deus vai dizer, quanto mais será dado, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento Deus me permitir que eu acesse, mais responsabilidade eu terei sobre o qual. E é Ele que vai me cobrar. É Ele. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de... Olha, Paulo testemunhando, né? Mas tenho contado com a ajuda de Deus. Tipo assim, por isso que vocês não me mataram. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho. A tanta gente simples, olha isso, como a gente importante. E ele estava falando da gente importante, da galera de alto escalão aqui. Inclusive esse rei era um. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. O que o Cristo haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu, já não aguentava mais, né? Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Sabedoria divina é loucura para o mundo, a palavra vai dizer.
Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe peço para e lhe peço e lhe desculpem, e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Quando ele diz assim, nada se passou num lugar qualquer, porque foi para que todos vissem quando aconteceu com Jesus e tudo ali. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Olha, ele já estava, pensando, que Paulo nem pensou nisso. Paulo apenas estava fazendo sua defesa. Pode ser que Paulo falou intencionalmente, que ele falou assim, que falaria a pessoas importantes, simples e importantes. Ele estava pregando, o arrependimento e tal, exatamente como Jesus mandava. Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu. Olha o que Paulo disse aqui, estava sendo intencional mesmo. Mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas, porque Paulo fazia sua defesa algemado, ver se pode, O rei levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César, mas ele apelou para César ali de forma intencional, Paulo. Por quê? Porque ele havia percebido que os judeus tinham planejado uma emboscada contra ele. E aí ele agiu sabiamente, mas foi tudo já arquitetado por Jesus, porque Jesus queria que ele testemunhasse ele em Roma. E amanhã no capítulo 27, já quase no final do livro, a gente vai poder ver parte disso. Mas eu queria encorajar você, na situação que você se encontra hoje, nos desafios que você está atravessando, o desafio em qualquer área da sua vida. Confie em Deus. Pegue esse exemplo de Paulo. Modele Paulo. Paulo a nada temia. Paulo estava diante da cúpula que podia condená-lo, mas Paulo não temia porque ele, como ele disse naquele versículo lá, não lembro agora, mas ele disse assim: e até agora, quem tem cuidado de mim é Deus. Eu estou usando aqui outras palavras. Até agora, quem tem cuidado de mim, quem tem cuidado da minha família, quem tem cuidado das minhas necessidades é o Senhor. E da sua também. Não importa o que você está passando. E se esse vídeo fez sentido para você, se você de repente conhece alguém que está precisando, compartilhe com essa pessoa. Nós precisamos ser propagadores do bem. Nós precisamos ser ajudadores, animadores, incentivadores uns aos outros. Paulo andava animando os irmãos. Animando, não desanime perante os problemas, não desanime perante o que você está vivendo. Creia em Deus, confie nele, seja fervoroso, porque ele vai te dar o que você precisa no tempo certo, mas busque-o em primeiro lugar. E que ele te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.